Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe nessa noite de estudos e de aprendizado com o Evangelho. Hoje nós estamos estudando dentro do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo esse que nos instrui a respeito da vida material, de como compreendermos as questões materiais da vida à luz do Evangelho. E dentro desse capítulo, o nosso tema de hoje é o item 8, sobre a desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um fato presente na nossa sociedade há muito tempo, há muitos séculos, e que mesmo com a modernidade que desfrutamos hoje, com todos os instrumentos da vida humana que estão aí hoje disponíveis para nós, tudo aquilo que a modernidade, que o desenvolvimento científico, tecnológico, enfim, que o desenvolvimento humano em seus vários aspectos nos trouxe, ainda assim convivemos com esse problema. Com muitas vezes extremos, tanto numa ponta quanto na outra, ou seja, pessoas riquíssimas, outras paupérrimas, miseráveis materialmente, e ainda não conseguimos extirpar esse problema da nossa sociedade. Por quê, meus irmãos? Se tantas ciências se debruçam sobre esse problema, se tantos estudiosos dedicam a vida, dedicam seus melhores esforços a compreenderem e a proporem medidas que atenuassem, que melhorem essa situação que a gente ainda observa no planeta, nas suas mais diversas sociedades, em umas mais, outras menos, mas é algo ainda presente na coletividade humana na Terra. Kardec, logo quando inicia seus comentários no item 8, pontua para nós com muita sabedoria uma premissa, uma condição básica que deveria se considerar ao abordarmos esse problema, mas que muitas vezes, especialmente nas doutrinas materialistas presentes no mundo, é deixada de lado, que é a seguinte: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Então, meus irmãos, nós, na condição de espíritas, somos detentores de um conhecimento, seguimos uma doutrina que tem por natureza ser espiritualista. O que isso representa para nós? Nós acreditamos na imortalidade da alma, na pré-existência do espírito e na continuidade de sua existência após a morte física, em múltiplas e sucessivas encarnações, em múltiplas e sucessivas experiências físicas nesse plano de vida, que é o planeta Terra, como em outros planos da vida também, porque Jesus nos ensinou que há muitas moradas na casa de meu Pai. E a ciência, com o passar do tempo, há de nos comprovar isso de forma mais convincente para aqueles que ainda não se dobraram aos argumentos das revelações religiosas, que, por exemplo, o Mestre nos trouxe e que a doutrina dos Espíritos desenvolveu. Pois bem, meus irmãos, então, o que o codificador começa a nos falar? Que muitas vezes nós analisamos essas diferenças, essas desigualdades que existem na vida, conforme o prisma de uma existência única. Conforme a hipótese, o ponto de partida de que nós só temos uma existência e que teríamos sido criados no momento da nossa criação física, ali na geração no ventre de cada mãezinha, de cada mulher que nos trouxe a existência, e que a vida terminaria também com o cessar das atividades físicas, com a morte do corpo. E quando a gente considera dessa forma, nós não conseguimos compreender as desigualdades e nem vamos conseguir resolvê-las. Por quê? É o que nós temos na sequência dos argumentos do codificador, nos falando. A primeira questão que se apresenta é essa: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos,
e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ou seja, o que as doutrinas materialistas consideram? De que nós somos profundamente iguais na nossa origem física. Para os irmãos terem uma ideia, nós trouxemos até um trecho de um pensador, de um filósofo inglês de nome John Locke, com a chamada teoria da tábula rasa. E numa pesquisa breve, nós vemos aqui o seguinte, ó. John Locke foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico. Então vamos ver aqui o trecho que nos diz respeito. Como filósofo, pregou a teoria da tábula rasa, segundo a qual a mente humana, e aí a criatura humana, era como uma folha em branco, que se preenchia apenas com a experiência. Essa teoria é uma crítica à doutrina das ideias inatas de Platão, discípulo de Sócrates, que, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, foi um precursor das ideias de Jesus. Segundo a qual, princípios e noções são inerentes ao conhecimento humano e existem independentemente da experiência. Ou seja, como nascemos, como viemos ao mundo? Em condições absolutamente iguais, como livros em branco, como um caderno em branco, sem qualquer noção, sem qualquer valor, sem qualquer vício inerente à nossa personalidade, ou viemos na condição de um viajante da eternidade, com múltiplas experiências, com vícios e virtudes distintas, conforme o aproveitamento da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, no correr dos séculos, dos milênios, desde que, na poeira do tempo, fomos criados pelo nosso divino escultor, pelo nosso Criador, que é o nosso Pai eterno. Então, meus irmãos, vejam que, com base nessa hipótese inicial, de virmos como um caderno em branco, ou de virmos com princípios inatos, com valores, virtudes, conhecimentos, condutas, valores inatos, uma grande diferença se faz. A primeira ideia é a base das doutrinas materialistas, segundo a qual todas as pessoas teriam idênticas condições de atingirem as mais diversas situações da vida, desde que tivesse igualdade de oportunidades. E a segunda, na qual nos mostra que a vida física presente é uma experiência de muitas que já tivemos e de outras que vão vir, e na qual somos colocados em circunstâncias que muitas vezes pedimos, conforme as necessidades de aprimoramento, de desenvolvimento da alma, do ser eterno, e não com o propósito de usufruirmos de uma vida física farta, opulenta, de que tivéssemos a vida física o mais proveitoso, o mais abrangente, o mais diversificada possível. Então, meus irmãos, se considerarmos o ponto de vista materialista da existência única, da tábula rasa, do livro em branco, nós não conseguimos compreender a desigualdade das riquezas e também não vamos conseguir resolvê-lo. Agora, quando nos consideramos como portadores, cada um de nós, de experiências diversas, de valores diversos, de vícios diversos, nós conseguimos compreender que a desigualdade inicialmente é algo natural. Natural porque cada um de nós é diferente em seus valores e aptidões. Ou seja, caso peguemos duas criaturas humanas de passados evolutivos diversos, de valores e vícios diversos, e concedermos a ele o mesmo meio, as mesmas oportunidades, as mesmas influências, os caminhos vão ser diferentes. O aproveitamento, por exemplo, dos bens materiais que uma pessoa previdente, sóbria, trabalhadora, inteligente vai dar
é totalmente diferente de uma criatura humana, de um irmão nosso, acostumado à preguiça, à desídia, à prodigalidade, a entregar-se aos vícios. Ou seja, meus irmãos, nós somos profundamente diferentes uns dos outros. E devido às diferenças inatas em cada um de nós, com valores diferentes, com atributos diferentes, faz-se diferente aproveitamento das situações materiais da vida. Inclusive, aqueles que trazem consigo vícios arraigados como a vaidade, o orgulho e o egoísmo, diante das situações materiais da vida, vão exemplificar para nós as situações de abuso de toda a ordem que a gente observa no dia a dia, de ostentação de bens materiais, de esquecimento do sofrimento alheio, do esfriamento da piedade e do esquecimento da caridade material, da beneficência diante dos que precisam. Agora, a criatura de coração compassivo, de coração piedoso, e que ao mesmo tempo é consciente de que os bens materiais são uma dádiva divina, mesmo que venham por intermédio do trabalho, da luta material, mesmo que existam méritos pessoais de esforço e de dedicação para usufruí-los, essa criatura tem consciência de que é algo de caráter totalmente provisório e precário. E que Deus, a seu entender, a qualquer momento, pode mudar essa condição relacionada a cada um de nós, fazendo com que tenhamos mais ou menos, conforme o emprego que nos compete dar aquilo que nos chega às mãos. Então, meus irmãos, se não considerarmos as profundas diferenças que nos marcam e que daí nos impedem de estabelecermos uma igualdade absoluta no aproveitamento dos bens e das situações materiais, nós não conseguimos compreender e caminharmos para amenizarmos esse problema, amenizarmos essa dificuldade que nos toca e que nos incomoda. Isso significaria dizer, meus irmãos, que ao espírita consciente disso, deveria haver, portanto, uma atitude de indiferença ou de não preocupar-se com os quadros de desigualdade que assistimos? Não. Mas compete-nos um entendimento e uma abordagem diferente, conforme nós vamos ver daqui a pouco, partindo de uma opinião de Emmanuel. Na sequência do raciocínio e dos argumentos de Kardec, ele nos fala o seguinte: a riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes as situações de riqueza e de miséria ou de classe média que nos tocam a vida são escolas para a alma, conforme as nossas necessidades de aprendizado e as nossas necessidades de espiar o passado e com isso também aprendermos. Ou seja, por meio da pobreza, fala-nos Kardec mais adiante, a pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. Ou seja, passarmos por dificuldades materiais vai fazer com que aprendamos a ter mais paciência, a sermos resignados, ou seja, a não nos revoltarmos contra a vontade divina, contra os desígnios de Deus na nossa vida. E a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação, do desprendimento. É quando a pessoa vai ser testada se ela é capaz de desprender-se, se ela é capaz de abrir mão em benefício do próximo, tocado pela piedade, pelas necessidades e dificuldades que as pessoas que estão à nossa volta estão passando. Ou seja, meus irmãos, todo o quadro material da vida, de opulência, de riqueza, de miséria, ou seja qual situação for, são estágios temporários de aprendizagem para a alma, onde aprendemos valores diferentes, onde colhemos conforme semeamos no passado distante das vidas passadas ou da presente existência, onde, por exemplo, a criatura que é imprevidente,
que é pródiga, que gasta em demasia, experimenta muitas vezes no curso da própria vida dificuldades. E outra que soube viver com o necessário, soube viver com pouco, vai chegar às vezes ao final da vida sem situações materiais aflitivas, rondando em torno do seu dia a dia, do seu cotidiano. Por quê? Porque com previdência, mas sem egoísmo, soube fazer como a formiga, que guardou provisões para o inverno da existência, quando nos chega a velhice, por exemplo. Então, meus irmãos, nós vamos compreendendo que esses quadros nos trazem lições diferentes, são necessários conforme as nossas necessidades da alma, para que a gente aprenda valores diversos, para que o nosso espírito eterno, portanto, se eduque, se edifique e construa uma personalidade, construamos em cada um de nós criaturas que caminham para a angelitude, que caminham para a perfeição moral, passo a passo, etapa por etapa. Ainda comenta Kardec para a gente: é exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. E é por isso, meus irmãos, que muitos dos que veem esse problema sob o aspecto materialista têm por reação a atitude de revolta, de inconformidade. Muitos que enxergam essa situação sem compreender os desígnios divinos, sem compreender a multiplicidade das existências, sem compreender que Deus nos dá todas as oportunidades, ora estamos na pobreza, ora na riqueza, para que aprendamos as lições que a alma precisa. Ou seja, quem analisa isso de forma materialista, olhando somente a vida material, não compreende o quadro que se nos apresenta e reage com revolta. Muitas vezes alimentando doutrinas separatistas, extremistas e que usam como meio a violência para que esse problema fosse sanado, para que esse problema fosse corrigido. E qual foi o efeito, qual foi o resultado prático? Algumas guerras que vimos no século XX e o desengano, a ilusão de inúmeros irmãos nossos em humanidade, a partir desse ponto de vista equivocado. A respeito, meus irmãos, desse problema, nós achamos aqui uma pergunta dirigida pelos companheiros do Centro Espírita Luiz Gonzaga Emmanuel e que compõe o livro O Consolador, no qual perguntou-se a Emmanuel, na pergunta de número 55 do livro Consolador, o seguinte: a desigualdade verificada entre as classes sociais no usufruto dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? Ou seja, essa desigualdade, muitas vezes enorme, que observamos, é um quadro com o qual sempre vamos conviver e que há de continuar nos anos, nos séculos, nos milênios futuros? A resposta de Emmanuel é muito sábia e coerente com o Evangelho e com a doutrina que professamos. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação. Ou seja, a desigualdade que a gente observa é uma evidência, é uma prova das vidas sucessivas, da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades, doenças do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos.
Então vejam, meus irmãos, o seguinte: qual a causa efetiva das desigualdades que vivemos, da miséria, das guerras, da ignorância e de outras provações coletivas que vivemos? A situação espiritual da maioria da coletividade terrestre. O que nós plantamos ao longo do tempo, ao longo dos séculos? Nós não podemos esquecer e desconhecer a história humana. Os absurdos que nós, coletivamente, já praticamos, que já defendemos e que participamos direta ou indiretamente. Há quantos anos, por exemplo, meus irmãos, terminou a Segunda Guerra Mundial? 1945, não tem nem 100 anos. Os responsáveis, os participantes, quanto karma coletivo atraímos para nós e karmas individuais? E não somente nas guerras, mas em inúmeras outras situações da vida, até mesmo nas sociedades que não enfrentaram essa situação, mas que vivem outros flagelos, outros problemas. Quantas dificuldades plantamos e que precisamos resgatar? Ou seja, quantos daqueles hoje que padecem da miséria podem ter sido no passado os que abusaram da riqueza? Os muito egoístas, os muito vaidosos. Quantos que hoje são tentados pelos excessos materiais pediram para que tivessem esse teste depois de passarem por situações de dificuldade material, porque acreditavam que de posse das riquezas poderiam fazer muito bem, praticar muita caridade, ajudar muita gente. E quando o dinheiro chega, esquecem de todos e pensam somente em si. Então é o seguinte: essas dificuldades coletivas que nós vivemos refletem a situação espiritual de cada um de nós, os resgates que nós precisamos passar. E, portanto, qual o meio efetivo de combatermos, de atenuarmos e de caminharmos para a solução desse problema? O combate à causa espiritual do problema. Como? Nos iluminando espiritualmente. Olha, meus irmãos, essa conclusão para nós é muito significativa, é muito profunda. E eu posso dizer para os irmãos que ela muito nos cala no coração, no sentimento, porque é uma situação que sempre me instigou muito. Tanto é que busquei estudá-la melhor na minha formação superior, que Deus me deu a oportunidade de ter nessa existência, estudando economia. Como nos aflige as dificuldades materiais da coletividade terrestre? Quantas oportunidades faltam? Quantas dificuldades milhões de pessoas vivem no mundo? E buscando a origem, buscando solucionar, buscando contribuir para que esse problema se atenue e caminhe para um novo quadro, e para que de fato se atenue e resolva no futuro da coletividade terrestre, a conclusão a que chegamos é que, para que isso se modifique de forma efetiva e verdadeira, nós precisamos nos espiritualizar. Precisamos combater os vícios da alma humana e adquirir as virtudes divinas. Esse, meus irmãos, é a forma mais efetiva de atuarmos nesse problema. Nos iluminando, iluminando quem estiver à nossa volta, difundindo as ideias de Jesus sob a luz da doutrina. Essa é a nossa grande empreitada, esse é o nosso grande compromisso. E isso é que há de modificar as coletividades terrestres. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se ilumina, nós deixamos de plantar problemas que nós precisaríamos colher lá na frente. Se viermos na condição de necessitados, deixamos de nos revoltar e de participar de movimentos coletivos de protestos, de greves, de contestações de toda ordem, semeando a revolta nos corações que estão à nossa volta. Se viermos na condição de pessoas que têm temporariamente os bens materiais,
Enxergaremos isso como uma responsabilidade que Deus nos concedeu. E não como um presente. Não como uma dádiva para o meu bel prazer, para o meu usufruto, para que eu aproveite enquanto eu puder, o máximo que eu puder. Não. Isso é um compromisso. Isso é uma responsabilidade que eu vou ter que prestar contas. Tal como eu vou prestar contas da inteligência que eu possuo, do tempo que eu possuo, de tudo aquilo que Deus me concede como um talento. E aí, portanto, a gente deixa de trazer para nós resgates dolorosos no futuro, expiações dolorosas no futuro e mais. Compreendendo tudo isso, vemos no dinheiro um meio, uma ferramenta e não um fim, um objetivo da nossa existência. A respeito disso, Emmanuel também comenta, na pergunta 68. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? Resposta de Emmanuel. Esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, isso aqui na década de 30, e hoje tem internet, tem televisão, tem tantas outras coisas, necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz que de pão. Então, meus irmãos, nós temos outro esclarecimento para lidar com essa situação. Como fica claro para nós todos esses pontos a partir da leitura, dos comentários e da reflexão dessas obras? No Livro dos Espíritos, nós temos, na pergunta 814, que estamos estudando hoje também, provas da riqueza e da miséria. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. E, finalmente, para a gente ilustrar e concluir a nossa participação de hoje, no livro A Vida Escreve, nós vamos contar uma história intitulada Ouro e Batatas. João Pérez, prestimoso amigo do plano espiritual, estava de volta à esfera dos homens. Tudo pronto para o renascimento, iria reencarnar. E porque desfrutasse de muitos afetos, era como bênção de luz a festa das despedidas. Então ele estava pronto para reencarnar e fizeram uma confraternização, reuniram-se os amigos no mundo espiritual para despedir-se dele, ele que mergulharia em um novo nascimento. Voltarei sim, dizia bem-humorado, e espero vencer agora. Então alguém que estava presente perguntou se estava informado quanto ao seu passado, ao que ele respondeu generoso. Conservo a minha memória, prestem atenção, meus irmãos, nas experiências que ele viveu e na escolha que ele fez em seguida. Conservo a memória voltada para certo período. E modificando a sua expressão, contou. Tinha eu 30 anos de idade, em Taubaté, quando foi promulgada a lei de 18 de abril de 1702, sob o nome de Regimento dos Superintendentes, Guarda-Mores e Oficiais Deputados para as Minas de Ouro, com que o cetro português, o governo português, procurava incentivar a mineração no Brasil. Cada minerador, e aí nós estamos em Minas, né? O nosso estado desenvolveu-se, ocupou-se muito devido ao incentivo às minas descobertas. Nós que há poucos dias rememoramos e comemoramos os 300 anos de Minas Gerais, que foi quando
parte do nosso atual território desmembrou-se daquilo que era São Paulo. Conta-nos, portanto, ele que em 1702 saiu uma lei do governo português na qual cada minerador com mais de 12 escravos poderia receber uma data, ou seja, um pedaço de terra com 900 braças quadradas, ou seja, 4.356 metros quadrados. Vendi a propriedade que herdara sozinho de meus avós e rumei para a Vila Rica. Instalado nas vizinhanças de São João del Rei, consegui 14 cativos, conseguiu 14 escravos e comecei meu trabalho. Cobiçoso, não mentalizava senão ouro, ouro, ouro. Mas enquanto companheiros diversos prosperavam felizes, não encontrava por mim senão cascalho e desilusão. Mourejando sol a sol, a pouco e pouco me desencantei. 30 anos vivi ali a loucura do ouro. Ouvi a fama das minas de Cuiabá. Entreguei o pedaço de terra a meu primo Martinho Dantas e abalei-me com 2 escravos para a viagem temível. Tudo começou às 1000 maravilhas, mas fomos desviados da rota e a tempo breve achávamos-nos sem caminho em pleno deserto verde. A seca atacava tudo e caí doente, fatigado, febril. Na segunda noite de maiores dificuldades, Juvenal e Sertório entraram em fuga, levando-me víveres e cavalos. No delírio que me assaltava, sentia febre, sentia fome. Cambaleei por 2 dias como bêbado solitário, procurando comer. Mastigando folhas amargas que me impunham tremenda salivação, arrastei-me até que, ao pé de uma fonte, vi pequena bolsa, recheada com algo. Tremo de esperança. Alguém teria deixado ali algum resto de comida. Abri o saquitel e, contemplando uma farinha dourada, semi-enlouquecido, enchi a boca, como quem encontrasse o resto de alguma farofa gorda. E bebo água, muita água, para morrer depois em pavoroso suplício, porque nada mais fiz que comer ouro em pó. Pérez então interrompeu sua história. Todavia alguém lhe perguntou mais a respeito. Foi essa a sua última existência? Ele não, disse sorrindo. Ao pé do próprio corpo, invadida de pó valioso, demorei-me por tempo indeterminado, não sei quanto tempo ali fiquei. Se dormindo, não sei, se acordado, ignoro. Mas sei que vivi pesadelo incessante em que via barras de ouro, pipitas de ouro, lâminas de ouro e caixas de ouro. Quando essa loucura encontrou alívio, pus-me em espírito no movimento de retorno. Muito tempo havia passado, porque o próprio Martinho, primo dele, não mais achei. Morreu próspero, deixando larga fortuna aos filhos. A terra que eu lhe emprestei abriu-se, enfim, mostrando o seio aurífero. Reclamei meus direitos e brami contra o mundo, sem que ninguém me ouvisse, até que um dia, por bondade de Deus, dormi esquecendo tudo. Renasci entre os bisnetos de meu primo, e desde cedo, ansiando a posse de ouro, aprendi a comerciá-lo. Viajava entre Sabará e São João del Rei, sem medir sacrifícios. Entretanto, aspirando a riqueza fácil, estimulei nos escravos o gosto do furto. Quanto me pudessem oferecer, tinha preço. E aumentei meus negócios. Atravessava de novo a casa dos 60 anos, quando a clandestinidade de meus serviços foi revelada. Dispunha, no entanto, de grande fortuna em ouro e consegui escapar ao processo, subornando funcionários e consciências. Policiado, no entanto, resolvi retirar-me. Buscaria o território baiano e por lá tomaria novas medidas, mudaria meu próprio nome. Depois desceria pelo mar rumo ao sul. Na corte, poderia desfrutar vida farta. Tomei tropas, viajei garantido. Servidores numerosos, carga volumosa e pesada. Na travessia do São Francisco,
Exigi que as minhas 2 grandes malas de ouro me acompanhassem. É muito peso, disse o barqueiro. Mas exigi, ele e eu com a carga ou nada feito. O homem aceitou, mas a pleno rio surgem correntes mais fortes. O barco oscila. Vai-se a primeira mala. Tento retê-la e cai a segunda. Gritando como louco, mergulho nas profundas águas, perdendo de novo a vida. Pérez então nos observou pensativo e falou: desde então sofri merecidos horrores para aprender. Mas e agora, Pérez? Perguntou um amigo que também se dispunha a reencarnar. O ex-garimpeiro e comerciante levantou-se e respondeu: agora vai ser diferente. Volto ao meu torrão antigo em São Paulo, lá em Taubaté, e vou plantar batatas. E sorrindo concluiu: é muito melhor. Então tá aí, meus irmãos, as escolhas que fazemos para que o nosso espírito aprenda. Para que a gente aprenda de fato o que vale para a nossa existência, para a nossa vida. Não os valores da matéria, perecíveis, passageiros, efêmeros e fugitivos, ou seja, fugidios, aliás, que fogem às nossas mãos quando às vezes a gente menos espera e quando a gente toma todas as precauções aconselháveis. Mas o que vale de fato são os valores da alma, que a gente precisa aprender muitas vezes em experiências físicas difíceis, mas que trazem uma recompensa de ouro na vida espiritual, se bem vividas. Meus prezados irmãos, chegando ao fim do nosso estudo dessa noite, agradecemos ao alto a bondade, a assistência e a proteção e rogamos, Mestre, que essa oportunidade do aprendizado do Evangelho nunca nos falte. Que a bondade e a misericórdia divina nos ampare e nos abençoe a todos, levando essas bênçãos e o amparo a todos os lares dos nossos irmãos e companheiros, bem como ao nosso querido solar, a todos aqueles que lá trabalham e são assistidos, física e espiritualmente. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrados nossos singelos estudos na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos.